Você citou aí a expressão que está sendo muito falada aqui no chat desde que a gente começou, que é a Terceira Guerra Mundial. O pessoal tá preocupado. Assim, faz sentido, né? Faz todo sentido. Mas antes da gente ir para esse assunto, você falou aí da questão da arma nuclear e tudo mais. A Ucrânia estava com esse direcionamento de talvez desenvolver um armamento nuclear e tudo mais. O chat também perguntou mais cedo sobre por que a Rússia está invadindo Chernobyl. Existe a possibilidade da usina de Chernobyl que continua em funcionamento, né? Uma parte dela foi destruída lá por conta do acidente, mas tem uma parte ali que continua em funcionamento. Por que a Rússia atacou ali aquela região? Por que ela tomou aquela região? Existe a possibilidade ali de talvez ter alguma coisa relacionada com o desenvolvimento de arma nuclear? Então, tem todo esse contexto do medo também da Rússia de ter um país independente com armamento nuclear na sua fronteira. Assim, tem muita coisa envolvida, né? E aí, pensando em arma nuclear, tem uma frase que é atribuída, eu acho que é ao Einstein, que eu não sei se é a mesma dele, que fala: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras. E aí a gente chega nesse ponto, assim, até que ponto mesmo a gente vai conseguir identificar ali se isso vai... A gente vai conseguir Escalar, né? prever isso? Isso vai crescer, isso não vai crescer? O que a gente consegue falar com base nesse contexto histórico, nesse contexto geopolítico que a gente tem? E aí também se o Brasil, sobra alguma coisa para o Brasil, porque essa é uma pergunta que está rolando muito aqui, são as duas. Terceira Guerra Mundial vai rolar ou não? E vai sobrar para o Brasil ou não? São essas Eu duas acho coisas que a gente que, precisa responder, assim. só complementar, acho que a pergunta, qual que é a diferença desse conflito que tá rolando agora para os outros? Por que que tá todo mundo dando atenção para isso agora? Entendeu? Também tem isso. Cara, isso é muito legal. Puta, cara, daria pra gente ficar aqui umas 3 horas tranquilamente trocando essa ideia, porque, vamos lá, a primeira questão, sobre uma guerra de proporções mundiais, eu acho muito difícil que isso aconteça hoje. Nós temos uma conexão econômica no mundo hoje que é tão grande, mas tão grande, que não faz tanto sentido quando a gente para pensar que mais de 50% de todo o capital do planeta Terra está na mão de grandes corporações. Qual que é o interesse de fato de uma grande corporação em relação a um conflito de proporções mundiais? O interesse é zero. Qual que é o interesse de fato para a economia dos países? Quando eu falo economia dos países, economia do planeta mesmo, em relação a um conflito de proporções mundiais. E vamos fazer um outro exercício que eu não quero que me entendam mal, mas quem é a Ucrânia no mundo? De verdade, sinto muito, eu não estou menosprezando a Ucrânia. Eu posso falar isso do Brasil. Quem é o Brasil para o planeta Terra? Quem é a Ucrânia para o planeta Terra? Gente, vida tem valor. Vida vale dinheiro e vale capital político no mundo. A vida de um africano vale menos do que a vida de um pet europeu e americano. Isso é mensurável, inclusive, de forma triste, mas mensurável. Então, o valor da vida de um ucraniano no mercado, o valor da vida da população do leste europeu no mercado é totalmente diferente do valor da vida de um francês. E o Putin sabe disso. Como eu disse e repito, o Putin não é ingênuo. O Putin é frio e calculista. E ele sabe que Estados Unidos não vai tensionar a corda por causa da Ucrânia. Estados Unidos não vai querer tensionar a corda por causa do Brasil. Isso não é menosprezar a vida do ucraniano, porque o mundo já faz isso, não sou eu. Eu só cheguei a essa conclusão, que é uma conclusão muito simples. Então, levar isso para uma proporção maior, não vai. Até porque o status famoso de Estados Unidos como a polícia do mundo já acabou há bastante tempo. Então, a ascensão do poderio chinês é tão absurdamente forte, esse contraponto aos Estados Unidos é tão forte hoje, que esse sentimento de policiamento do mundo dos Estados Unidos caiu bastante. Olha o que os Estados Unidos fez no ano de 2001, com a guerra ao terror, com essa Pax americana maluca de promover intervenções no mundo todo.
forjando provas, inventando que existem armas de destruição em massa, inventando que existe possibilidade de bomba nuclear em um lugar ou outro, e o mundo inerte. Mas o mundo de 2001 é totalmente diferente do mundo de 2022. Em 2022, nós temos um outro Estados Unidos. E não é porque o Biden é mais fraco ou mais forte, mas sim porque a conjuntura, e tudo é conjuntural, a conjuntura é totalmente diferente. Então é por isso que eu não acredito. Pode acontecer amanhã, essa madrugada? Pode. Mas eu não acredito que não tem nenhum indício que leve a isso. Tinha indício para a Rússia invadir a Ucrânia. Afinal de contas, tinham mais de 100 mil russos na fronteira com a Ucrânia. Agora, não existe indício de uma guerra de proporções maiores, até porque a própria OTAN já alertou. A gente não vai desenvolver um ato militar contra a Rússia na Ucrânia, porque não faz sentido para a gente. O que vai acontecer são as sanções econômicas. E é por isso que aí, já, para a gente chegar assim, o que pode acontecer, de fato? O que pode acontecer nessa história toda? A Rússia vai ceder um pouco. Ceder um pouco para ela vai ser anexar o leste, que é o que ela queria. Então, quando você está pescando, eu não sou um pescador nato, mas quando você está pescando, meu sogro pesca muito. Você está dando linha, depois você pega o peixe de novo. O que a Rússia quer é o peixe do leste ucraniano. Não é Kiev. Você imagina o que é manter uma tropa russa em Kiev, a população que te odeia? É diferente. Então, está sendo uma jogada geopolítica interessante de ser analisada. Porque a geopolítica é fantástica, é incrível, porque é jogo de poder, é relação de poder. Então, está sendo muito interessante analisar tudo isso. Mas na sua visão, então, assim, isso não escala para algo maior? Tá cedo para a gente falar sobre isso? Porque, assim, pensando como um leigo no assunto, vamos lá, supondo a situação em que a OTAN intervém, eu acho que isso é impossível no momento, talvez, seria um conflito armado pesado. Mas, como você falou mais cedo, né, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, tecnicamente, a OTAN não interveria. Mas e se de repente as nações Estados Unidos, Reino Unido, França, começarem a tomar ali seus partidos para impedir essa invasão? O que aconteceria? Então, existe essa possibilidade ou é algo que não precisamos preocupar? Cara, eu acho que militarmente é remoto tendendo a zero. Militarmente. Economicamente, essa pressão em cima da Rússia vai ficar cada vez maior. Ela já está grande, mas ela vai ficar muito maior. Então, a Alemanha anunciou o cancelamento das emissões de certificados lá do Nord Stream 2, o que já fere um pouco, já machuca um pouquinho a Rússia, apesar da Alemanha não conseguir manter isso durante muito tempo, porque ela vai precisar de energia, né? Isso é um e não tem de onde gás, tirar. Né? A Noruega, que é o maior fornecedor europeu, já falou que não dá conta de fornecer. Então, é complicado também para a Alemanha manter isso durante muito tempo, mas também é difícil para a Rússia. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, a Rússia tem uma carta na manga que se chama China. Mas a própria China, de uma forma política muito inteligente, porque a gente sempre comenta da geopolítica russa, da inteligência da diplomacia russa, mas os chineses são extremamente hábeis na sua política interna e externa. A China, ela não está dando o reconhecimento integral para todas as ações que a Rússia está promovendo, não. Então, por mais que sim, a China seja uma parceira muito importante da Rússia, a China não está totalmente alinhada com a Rússia nesse sentido. E é por isso que eu não acredito em escalada maior. Vai escalar, respondendo? Vai dentro da Ucrânia. Ou seja, a gente vai ver mais tensões, mais escaramuças físicas na geopolítica. Se tem uma expressão que chama boots on the ground, que é quando você coloca infantaria. Aí é guerra de fato. E é o que existe lá, né? Agora, nós temos vídeos que são pesados demais, mas que mostram no Twitter, de tanques russos e militares russos mortos. Então, isso, quando você tem um militar no chão com boots on the ground, é diferente. E isso, para mim, ainda vai crescer entre Ucrânia e Rússia. Existe uma simetria gigantesca entre os dois países no sentido militar.
mas a Ucrânia tem capacidade de machucar um pouco mais a Rússia ainda, em mais algum período de tempo. Não dá para saber, ainda é muito cedo, e aí a gente vai ter que analisar até onde vai chegar mesmo.